O que vai acontecer com o mercado, hoje nós estamos no início do ano. Janeiro de 2023. Então, é claro que de alguma forma as marcas líderes, como nós já falamos, vão puxar o valor. E de certa forma, aqueles caminhões mais antigos também vão ter um percentual de valorização. E tudo vai depender da procura, porque ao que tudo indica, ainda falta caminhão no Brasil, existe uma pressão para renovar a frota. Os grandes embarcadores, os grandes produtores de componentes eletrônicos, alimentos, eles pedem, eles demandam frotas mais novas. E é isso que o mercado agora vai atender. Consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio. Hoje eu estou recebendo a visita do meu amigo, o Paulo Mincaroni. A gente vai falar sobre o mercado de transporte, de caminhões, de linhas de créditos. E eu vou aproveitar todo o conhecimento do Paulo para trazer para vocês o máximo de conhecimento possível. E aí, Paulo, obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. Está há quanto tempo no transporte, Paulo? 40 anos. 40 anos vendendo caminhão há 40 anos? Não, há 25 anos trabalhando em transportadoras das mais diversas áreas e nos últimos 15 na venda de caminhões. Ô Paulo, como é que está o mercado de caminhão hoje no Brasil? Nessa época do ano é difícil fazer uma análise do momento, mas se a gente olhar 6 meses para trás, certo, você percebe que existe muita procura, a saída da pandemia principalmente aqueceu mais ainda a procura e hoje, ao contrário da pandemia, nós temos muita oferta de caminhões no mercado. Aproveitando que você citou a pandemia, você consegue falar assim, como foi o mercado de caminhões em 2021, quando a gente saiu da pandemia, e em 2022? Na pandemia, as fábricas não podiam ter os funcionários produzindo, então caiu muito a produção, faltou caminhão novo, isso levou a uma valorização bem forte dos usados, né? Absurda dos caminhões seminovos e, consequentemente, dos demais mais antigos. A procura foi muito grande. É claro, terminou a pandemia, o mercado já está voltando ao normal. E o que a gente vê é que existe a procura, os preços subiram muito, a nova geração de caminhões, por lei, eles têm que emitir menos poluentes, que é o Euro 6, eles levantaram o preço aí em torno de 20%. Então hoje um caminhão de primeira linha, um cavalo mecânico 6x2, você vai pagar hoje num zero 2023 R$1.050.000, R$1.090.000. O que é o Euro 6? O Euro 6 é a consequência do Euro 5. Caminhões Euro 5 que começaram em 2012 aqui no Brasil, eles emitem menos poluentes, menos partículas escuras. Então, eles fazem bem ao meio ambiente. O Euro 6 já existe na Europa, é um caminhão que emite menos poluição ainda. Mas é um tipo de caminhão ou é um tratado de países para menos emissão de poluentes? É uma agenda mundial e o Brasil talvez um pouco defasado em relação à Europa, porque na Europa já está o Euro 6. O Brasil tem que colocar esses caminhões agora, como já está produzindo e já está vendendo. E já lógico, Euro 6. Já Euro 6. Então, por exemplo, o FH 540, existe o Euro 5, existe o Euro 6. Exatamente. Então agora a pergunta você não fez, mas eu imagino que você vai fazer, a grande questão do mercado agora é saber, esses caminhões seminovos, 2021 ou 2022, Euro 5, quanto vão valer agora para vender se o Euro 6 veio 20% mais caro, zero? Essa é a grande pergunta que o mercado... Eu acredito que ele vai acompanhar o preço, né? Eu não sei se vai acompanhar matematicamente, Felipe. Existem marcas de caminhões, e aqui nós não temos nenhum acordo, nenhum patrocínio com nenhuma delas. Existem marcas de caminhões como Volvo e Scania, que são as marcas líderes do mercado. Essas... elas fazem o que quer, porque elas têm qualidade, elas têm produto, elas têm tradição no Brasil, então elas vão vender o caminhão mais caro e isso vai puxar os seminovos, vão acompanhar. As demais marcas, sejam elas quais forem, nós não precisamos dizer aqui, Mercedes, Volkswagen, DAF, todas as outras marcas de caminhões pesados vão ter que aguardar o que é que o mercado vai dizer a partir de agora. Quanto vai valer o meu Mercedes 2021? Meu cavalo 6x2 a partir de agora. Falando do transporte em si, como é que um resumo que você faz de o que foi 2021 e o que foi 2022? A gente já vai falar de 2023, mas o que foi desses últimos 2 anos? Eu acho que nenhuma transportadora, por menor que seja, minimamente organizada, como várias que nós conhecemos,
com 4, 5, 6 conjuntos, sem falar das grandes empresas, das médias empresas, nenhuma empresa de transporte pode reclamar do que foi a pandemia. A pandemia foi a melhor oportunidade para esse pessoal faturar, crescer, ganhar dinheiro, mesmo com os preços dos caminhões nas alturas. Por quê? Foi uma época excelente. Aqui no país, comprou-se de tudo via internet. O comércio eletrônico fez com que lojas americanas, Magazine Luiza e tantas outras vendessem de tudo pelos canais na internet. E outros segmentos que dependiam da indústria e a indústria teve que ficar parada? Isso voltou ao normal, se recuperou nesses anos subsequentes ou não? Ou o impacto foi maior nisso aí? A questão é, o país com as nossas dimensões continentais, com a população em crescimento, cada vez haverá mais consumo. E hoje, quem compra quer receber na hora, ou no máximo no dia seguinte. Então isso para o transporte de carga, desde o motoboy até o caminhão pesado, foi uma cadeia positiva, porque aumentou a necessidade de transporte, não só no transporte rodoviário, mas nos outros modais também. O Brasil hoje investe muito em ferrovias, você tem uma malha aérea complexa, você tem a questão dos portos, a nossa costa é gigante, você tem diversos portos no país, talvez não tenham a agilidade que deveriam ter, mas toda essa estrutura foi utilizada nessa pandemia para transportar esses produtos comprados via internet. Eu quero comprar tal artigo. Pesquisa na internet, compra no dia seguinte, está na sua casa. Tudo isso fez com que houvesse uma revolução no transporte rodoviário de carga, Felipe. Que revolução foi essa? Essa revolução foi aquele caminhoneiro que tinha o seu caminhãozinho ali agregado numa empresa há 5, 10 anos, ele foi chamado para agregar numa empresa que estava atendendo o comércio eletrônico. Então ele passou a agregar e puxar essa carga mais leve, muitas vezes mais valiosa, recebendo um frete durante a pandemia, um frete melhor. E esse pequeno, ele comprou a sua carreta, dentro da pandemia conseguiu colocar para ele atender a grande transportadora como um agregado para fazer esse trabalho. Então foi uma revolução positiva. Houve uma mudança muito séria, muito forte no transporte de carga durante a pandemia. Aproveitando o gancho, eu vou falar com você sobre isso daqui a pouco, mas aproveitando o gancho, eu pude perceber na venda, no nosso canal, nos comentários que o nosso público faz aqui no canal do Felipe Consórcios, uma certa uma diferença, uma abertura para caminhões mais antigos no mercado. Ou seja, eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, a exigência para o caminhão mais novo era muito maior. Com certeza, a consequência da pandemia e a necessidade de transportar de alguma forma, eu pude perceber, e também por causa do preço, ou seja, uma série de fatores, eu pude perceber que mais clientes procuravam caminhões com 10 anos de uso, com 12 anos de uso, querendo alternativa para caminhões com mais de 10 anos de uso, coisa que eu não via há 3, 4 anos atrás. E esse mercado desse ano de caminhão ressurgiu? Sim, eu poderia dizer o seguinte, esse aquecimento do mercado durante a pandemia, Felipe, ele fez com que as empresas que tinham frotas mais novas quiseram reforçar a sua capacidade de transporte. E essas empresas compraram caminhões com mais de 10 anos de uso. As próprias empresas? As próprias empresas estruturadas. Não caminhoneiro autônomo, não. O novo caminhoneiro. Não, absolutamente. Porque faltou caminhão no mercado. Faltou caminhão para transportar essas cargas durante a pandemia. Isso é fato. Então, quem é que vai dizer que um caminhão com 11, 12 anos de fabricação é um caminhão que não serve para atender o mercado? Claro que serve. Desde que ele tenha manutenção, tenha um condutor devidamente habilitado, treinado, ele vai fazer o mesmo serviço do que um caminhão seminovo. E agora falando de uma projeção para esse ano que está entrando agora 2023, eu sei, a gente sabe que de uma forma geral o transporte fez um esforço ou deu uma preferência maior para o Bolsonaro não ganhou, o Lula se elegeu novamente. Como é que você enxerga o transporte diante do governo Lula e como você acha que vai ser o governo Lula nesse primeiro ano de mandato? O governo Lula, por se dizer populista, certamente abrirá linhas de crédito a juros subsidiados, como já foi feito em outros mandatos anteriores, para a compra de caminhões. Resta saber se
nessas condições em que ele pretende democratizar o acesso a esses equipamentos, se isso vai ser feito de forma inteligente. E de que maneira é isso, Felipe? No passado, em 2009, 2010, 2011... já ia te falar sobre isso. Quando se abriu o crédito indiscriminado para quem nunca andou num caminhão, comprar um caminhão qualquer que fosse com 10% de entrada. Isso gerou uma distorção no mercado muito grande. Muitos quebraram, muitos que entraram sem treinamento, sem nenhuma condição de saber no que estavam entrando, no que estavam colocando o seu investimento, né, e para pagar a parcela, entraram e não duraram muito e quebraram. Você acha que isso vai acontecer novamente? Eu acho que se o governo for olhar a experiência do que passou, ele certamente vai conseguir fazer algo melhor. Ele tem que direcionar melhor para quem é esse crédito a juros subsidiados. É claro que o país sempre vai precisar de caminhões, mas também, Felipe, ele precisa de treinamento para os motoristas, ele precisa de uma cultura voltada ao transporte com a máxima eficiência. Não é apenas comprar um caminhão, colocar qualquer um ali para dirigir, ó, vai lá carregar. Não é assim. É algo mais complexo. Tá, mas da primeira vez que isso ocorreu porque também as transportadoras viram isso uma oportunidade, né? De baixar o preço do frete. Sim, né? Porque a oferta de caminhões ela cresceu demais. Claro que foi uma oportunidade. Eu já vendia caminhões na época. Claro, eu como vendedor em 2009, eu estava satisfeitíssimo de vender muitos caminhões. Só que isso gera uma distorção. Então, tudo que se planeja para um país como o nosso, com as dimensões do nosso, tem que ser feito de maneira correta. A conta chegou depois, e chegou de que forma? E essas pessoas que compraram o caminhão, deram uma pequena entrada, assumiram uma parcela relativamente alta e, por não ter todo esse treinamento, essa proximidade com o mercado de transporte, não pagaram as parcelas, quebraram. Entraram diversos escritórios de advocacia em todo o país com ações coletivas por juros abusivos contra os bancos e financeiras. As famosas revisionais de juros. As revisionais. Isso gerou um problema muito grande no mercado, porque o próprio crédito, a partir daí, ele ficou muito mais difícil. Então, hoje, quando quem está entrando, quem já é motorista de caminhão e está entrando, eu vou comprar um caminhãozinho, mas não tem juros, não tem crédito, juros é alto, é uma injustiça, o governo é culpado, os bancos são culpados, só empresa grande que tem financiamento para comprar caminhão. Isso aconteceu porque lá atrás deram crédito a todos. É por isso. Então agora, hoje, é difícil aquele que está entrando no transporte, Felipe, contrair um financiamento desse, porque já houve esse problema no passado. Então, nós estamos numa situação bem diferente daquela. Aqui a gente tem no mercado de caminhão um negócio diferente de um mercado de veículos, onde o showroom de veículos que ele está direcionado para o mercado varejo, enquanto que praticamente o showroom de caminhões novos está direcionado para o mercado das transportadoras, né? A gente tem as concessionárias de caminhão, mas elas estão ali expondo praticamente para os transportadores, para empresas, e não para o mercado varejista. A gente sabe que para um caminhoneiro autônomo, não que não exista, mas é uma proporção muito menor dele ir lá num concessionário e comprar um caminhão 0 quilômetro. Tendo em vista a tua experiência e a tua circulação no mercado, como é que você vê a produção de caminhões novos? Ela já está normalizada? Você está vendo muitas transportadoras adquirindo, comprando, chegando caminhões novos, renovando frota? Isso já está normalizado, na sua opinião? Sim. Você vê que as grandes empresas já largam na frente, já tem uma programação de compra de caminhões que já foi feita já no ano anterior. Elas já estão recebendo caminhões. Hoje o país está produzindo caminhões em grande quantidade e, é claro, esse que não tem acesso ao caminhão novo, como você mesmo falou, ao pequeno, ele tem uma gama de oferta muito grande. Ele pode comprar caminhões seminovos. Das transportadoras. Das próprias transportadoras ou das concessionárias também. Sim. Caminhão de 1, 2, 3, 4 anos de uso, é como eu falei, que vão fazer o mesmo serviço do que o zero. Já está recuando o preço de caminhão? Está estabilizado, mais estabilizado no alto? Como é que está esse movimento de preço? A verdade é que quando, no final do ano passado, se anunciou os valores de venda desses caminhões Euro 6, o mercado ele entrou num compasso de espera
e não foram feitos tantos negócios assim. Isso fez com que o preço do seminovo, por incrível que pareça, reduzisse um pouco. Agora, o que vai acontecer com o mercado, hoje nós estamos no início do ano. Janeiro de 2023. Então, é claro que de alguma forma as marcas líderes, como nós já falamos, vão puxar o valor. E de certa forma, aqueles caminhões mais antigos também vão ter um percentual de valorização. E tudo vai depender da procura, porque ao que tudo indica, ainda falta caminhão no Brasil, existe uma pressão para renovar a frota. Os grandes embarcadores, os grandes produtores de componentes eletrônicos, alimentos, eles pedem, eles demandam frotas mais novas. E é isso que o mercado agora vai atender. E em marcas, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma liderança ali, não sei se é liderança a palavra correta. Volvo, Scania, Mercedes, aí a gente tem... Volvo, Scania, Mercedes, ou Scania, Volvo, Mercedes, Volkswagen correndo por fora, DAF correndo por fora. Como é que tá o jogo das marcas? Pelo menos nos pesados, assim, não? Ou se você, quem sabe, até puder segmentar, digamos que nos pesados, quem que tá melhor, nos caminhões médios ali, ou nos truques que não são os cavalinhos, digamos que o Volks está meio que nadando de braçada ali junto com a Mercedes. Como é que está esse movimento das marcas aí? É claro, nós já falamos de Volvo e Scania nos pesados, é uma liderança inconteste, porque afinal de contas eles estão há tantos anos aqui no Brasil, eles têm um produto de qualidade, são líderes e são os caminhões que mais têm procura. E tendo procura, são caminhões que desvalorizam menos. Então, é um bom investimento comprar um caminhão Volvo e Scania, porque eles perdem menos valor. Quando você vem para uma linha de médio porte, você pega um caminhão aí de 12 a 15, 16 toneladas, que você falou truques, por exemplo, sim, aí você vem já uma liderança da Mercedes e da Volkswagen, que é algo também que já havia sido conquistado atrás, porque a Mercedes foi a grande líder desse mercado, de leves e médios, e ela gradativamente foi perdendo nas últimas 2 décadas. Essa liderança foi dividida com a Volkswagen. Hoje a Volkswagen é líder, né? Eu sinto que a procura do caminhão médio Volks é muito maior do que a Mercedes, sim, né? Ela divide, mas ela divide com a Mercedes, né? E nos pequenos? Olha, existem outras marcas. Existem outras marcas de caminhão. Você tem caminhões leves, por exemplo, as famosas caminhonetes aí nos grandes centros, que são os Iveco, são líderes também, né? Mas as marcas que basicamente lideram esse mercado são Volks, Mercedes e alguma terceira marca querendo chegar que não vale nem a pena falar. Porque essas marcas que estão chegando agora, elas têm que passar aí 15, 20 anos para que a gente saiba como é o produto. Não só em relação à manutenção, em relação à depreciação, à perda de valor. As ferrovias no governo Bolsonaro, ela talvez tiveram uma atenção maior, mas elas foram capazes de mudar a necessidade do transporte terrestre? É interessante que muitos perguntam, mas por que eu vou investir em caminhão se vai ser grande parte das cargas serão transportadas por rodovia? A ferrovia, ela só vai do ponto A ao ponto B, ela transfere uma grande quantidade de produtos, né? Basicamente são produtos como alimentos, grãos, ou são produtos de minério de ferro, por exemplo, muito para exportação. Então, nas pontas, se você tem um outro tipo de produto, se você tem produtos acabados, se você tem produtos eletrônicos que têm que ser distribuídos aqui dentro do país, é claro que o caminhão continua sendo necessário. Quer dizer, não vai diminuir a necessidade de caminhão, pelo contrário, ela vai ficar mais complexa, ela vai ter que ser mais especializada. Porque aqui entre nós, é muito fácil você ter um caminhão e você vai fazer um transporte do Rio de Janeiro para o Recife. Você vai fazer uma transferência. Muitos fazem isso. Agora, receber essa mercadoria no destino, passá-la para caminhões menores para distribuir, ou passar por um armazém, fazer o que a gente chama de cross-docking, e aí dividir, agregar com outros produtos que já estão no armazém e aí fazer a distribuição, para fazer isso tem que ser bom, tem que ter investimento, tem que ter gente. Então é um transporte especializado e é isso que vai acontecer no Brasil. A ferrovia, na verdade, ela não tira a carga do modal rodoviário. Ela não compete ela agrega, né? Ela agrega, ela não é um modal que vai competir com a rodovia. Ela vai agregar, ela vai prestar um serviço melhor. Trazer novos negócios. Exatamente. Paulo, vamos falar agora de venda de caminhões novos e revenda dos usados. Na venda dos novos,
Eu trabalho com consórcio de caminhão há 10 anos. Na venda dos novos sempre foi meio que uma barreira para aquele cliente que está querendo comprar 1, 2 caminhões, comprar novos. Eu peguei uns casos há uns 2, 3 anos atrás, em que algumas marcas, ao meu ver principalmente a Scania, estava dando boas condições de negócio, pelo menos para os clientes fecharem nos novos. Eu tive mesmo um cliente que saiu comprando um caminhão aí, estava com 2, daqui a pouco 3, 4, 5, 6, quando foi ver ele estava com 11. Só que era um modelo de negócio em que os caminhões não estavam dando lucro, eles pelo menos se pagavam. E eu percebi que a ideia desse cliente era fazer patrimônio dessa forma. Sim. Há um tempo atrás, com essas mudanças, com pandemia, com aumento do diesel, etc, etc, eu percebi que o cliente quis dar uma recuada e ele vendeu 2 caminhões. Como é que está a condição do novo hoje? Você tem essa informação atualizada? Para quem tem um cadastro, para quem tem um tamanho e uma situação confortável, já tem uma frota, ou se vende outro negócio, já tem uma posição financeira razoável, é claro que essa condição para esse cliente é muito melhor do que o que está no mercado, não tem dúvida. Você vai financiar, o CDC agora está melhor do que o BNDES. A própria concessionária vai negociar com o cliente o que é o melhor. Ela tem interesse de fechar o negócio rapidamente. Para quem que é o caminhão novo hoje, na sua opinião? A verdade é que uma boa parte das empresas hoje, mesmo com uma frota mais nova, ela tem que obedecer a um cronograma de renovação. Ela não pode ficar 2, 3 anos sem comprar um caminhão novo. Mas agora o caminhão aumentou 20%. Bom, se ela ia comprar 20 caminhões, que ela compre 15, mas ela tem que ter um cronograma de renovação, porque isso faz parte do negócio. Mas nós estamos falando de uma transportadora com no mínimo quantos caminhões? Nós já estamos falando de uma empresa de 20 conjuntos acima. Porque menos de 20 conjuntos. Não é interessante comprar usado na sua visão? Mas vai depender muito do que essa transportadora faz. Quem ela atende? Se o cliente dela exigir ano de cavalo, ano de carreta, ela vai ter que trocar o caminhão por mais novo em algum momento. Agora, é claro que se ela faz uma rota curta, se o cliente dela admite uma frota mais antiga, sem prejuízo, lógico, né? Porque também não pode... A operação, claro, a quebra, enfim, a manutenção vai demorar muito tempo, vai atrasar a carga. Essa empresa, ela pode ter uma frota mais antiga. Ela vai conseguir atender o cliente. Ela não é obrigada a comprar o caminhão zero. Agora, lembre-se, se ela for procurada por algum cliente com uma outra necessidade, com outro produto para transportar, ela vai estar fora do mercado. O zero, muitos clientes falam para mim disso, que dá vantagem de não ter manutenção, a manutenção ser muito menor, do consumo. Mas nós estamos falando de um preço de um caminhão, eu não sei se muito mais elevado. A minha dúvida é a diferença de preço entre o mesmo tipo de caminhão, só que um novo e um seminovo com 5 anos de uso. Essa diferença de preço compensa por essa economia na operação? Ou seja, eu tenho um caminhão usado 5 anos de uso. Eu paguei X% mais barato do que um novo. Esse X% mais barato que eu paguei, eu vou gastá-lo também em manutenção e consumo? Provavelmente não, né? Creio que não, né? Sim. O que acontece? Se está confortável para quem é o dono desses caminhões, com caminhões mais antigos, essa equação, o cliente está satisfeito, as rotas são rotas mais curtas, é claro que vale a pena sim, e muitas empresas têm caminhão, não com 5, tem caminhão com 10 anos trabalhando, porque a necessidade desse caminhão é uma necessidade menor. Agora, para quem tem operações onde você vai ter 3 motoristas, são 3 turnos, você está atendendo uma indústria, que ela está produzindo, ela está mandando para fora do seu pulmão na fábrica. Você tem que ter um caminhão seminovo, tem que ter um caminhão zero. Porque aí é que vai estar a diferença. Você vai utilizar ao máximo esse caminhão. Eu conheço empresas que têm caminhões hoje que rodam 1000 km por dia, trocando o motorista. Mas o tempo que esse caminhão fica na manutenção é tão pequeno que não afeta, não impacta a operação. É muito mais focado na operação do que no consumo do veículo. Exatamente.
não é pensado na conta do transportador, tem que ser pensado na conta e na necessidade do cliente. Do cliente, esse é o principal. E a revenda dos usados, como é que você está vendo o mercado em oportunidade, mercadoria, condição de negócio, como é que você está vendo? O que o mercado está oferecendo quando a gente fala de caminhão usado? Hoje, o comprador que vai atrás de um caminhão, se ele reclamar de qualquer tema referente à oferta de caminhão, a preço de caminhão ou até ao financiamento de caminhão, ele vai ser castigado. Porque ele não pode reclamar. Nós saímos de uma realidade ali na pandemia onde não havia caminhão, quem tinha caminhão cobrava o que queria e recebia. E as taxas de juros estavam elevadas. Havia um grande risco na pandemia, todos estavam muito preocupados com o futuro, se iria ter futuro. Hoje, você já voltou à normalidade, as fábricas estão produzindo, você tem uma infinidade de uma oferta gigante de caminhões seminovos, 2, 3, 4, 5 anos de uso, de todas as categorias, não só os pesados, semipesados, de todas as categorias. Então hoje, para quem vai comprar, é o momento certo de fazer a compra. Janeiro de 2023 é a hora do comprador, porque ele vai conseguir procurar o que ele quer, como me disse um cliente essa semana, segunda-feira, Paulo, eu quero um FH 540, me deu as características, no máximo aí, mais antigo 2020, mas se tiver mais de 300 km eu não quero. E o cliente pode fazer isso. Mais de 300 mil rodados. Isso, mais de 300 mil. E esse caminhão, para o pessoal ter uma noção, está numa média de quanto? Média. Um caminhão desses... 540, 6x2. 6x4. Okay. Um caminhão desses aí, 2020, modelo 21, você está vendendo em torno de 600 mil reais. Qual é o caminhão, qual é o pesado... ou o tipo de pesado mais procurado no mercado atualmente? Os caminhões 6x2 e também os 6x4 são os mais procurados. Eu diria que nas duas marcas, Volvo e Scania, 6x2 e 6x4 atualmente são os mais procurados. E quem gosta de Mercedes? A Mercedes está tão atrás assim de Volvo? Não, a Mercedes é uma boa marca. Nós não temos nada contra nenhuma marca. A gente tem que falar o que a gente vê no dia a dia e mais uma vez, estou sendo repetitivo, nós não temos nenhum tipo de relacionamento, de patrocínio, de amizade com nenhuma das marcas. Nós podemos falar o que a gente quiser. O Mercedes é um caminhão que há 30 anos ele promete que vai ter um caminhão mais econômico no diesel. Houve uma melhora, mas não entrega. Então, a Mercedes é um caminhão que pode ser utilizado, é um excelente caminhão, mas você compra o Mercedes, você trabalha com ele 1 ano e meio, depois você renova a frota. Porque a depreciação do Mercedes também é mais acelerada que as marcas que eu já citei antes. Então, nada contra a Mercedes, mas ela tem muito que melhorar. Eu admiro a engenharia alemã e eu espero que aqui no Brasil ainda venham caminhões da Mercedes mais econômicos para a nossa realidade da estrada e dos motoristas. E que venham com treinamento para os motoristas que vão entrar num caminhão que não conhecem, porque aí sim a Mercedes vai ter um nome à altura do que ela representa fora do Brasil. Muitos clientes há uns anos atrás falavam da questão do Arla. O ano do caminhão estava sempre atrelado se tinha Arla ou não tinha Arla. Atualiza, por favor. O que ocorre, Felipe, é que a partir da entrada do Euro 5 em janeiro de 2012, esses caminhões foram obrigados a ter o Arla, porque tinham que poluir menos. A partir de que ano? Janeiro de 2012. De 12 para cá, Arla. Arla. Então, o que você vê até hoje no mercado é caminhões. Vamos dar um exemplo. Hoje Volvo... tem carro com Arla, né? Tem. Volvo e Scania, por exemplo. Você tem caminhões Volvo e Scania modelo 2011 que tem o mesmo custo, o valor de venda de um modelo 2012. Por quê? Porque o mercado prefere ainda sem Arla do que com Arla. Então, isso é o mercado que manda. E também tem uma questão mercadológica, mas também um pouco cultural também, sim, do dia a dia, sim, da não obrigatoriedade de ter que usar, Felipe, tudo isso, né? É mais ou menos assim, Felipe. Eu gosto de comparar e as pessoas não entendem. Quando veio o câmbio mecânico e o câmbio automático, para caminhão, ninguém queria saber de câmbio automático. Existia um certo preconceito. Um preconceito de que aquilo ia custar caro, vai quebrar e tal, mas não era também por causa somente disso. Era porque os motoristas que estavam há décadas com câmbio manual, eles queriam o câmbio manual. Ninguém quer aprender, ninguém quer sentar na salinha de aula, estudar e escutar um instrutor dizer o que é que tem que fazer. Então, por causa disso, durante algum tempo, a partir de 2010, 2011, quando surgiram os primeiros câmbios
automáticos de série, havia uma resistência muito grande. E hoje é só câmbio automático. Hoje já está provado que o veículo tem mais eficiência, ele fica mais econômico, ele não erra. Aquilo é um microprocessador, ali não erra. Aí o motorista diz, não, mas ali naquela serra ali eu tenho que andar no manual. Ali na serra, com buraco, com curva, com a condição das estradas brasileiras, pode ser que o motorista tenha razão ali para andar a 20, 25 km por hora. Mas fora ali, o câmbio automático é o melhor equipamento que existe, está provado. Então ninguém mais é contra isso. Como hoje, ninguém mais diz que o Arla é ruim. É ruim por custo? Até mesmo que está acabando a escapatória, né? Exato, assim. exato. Ou você compra um caminhão moderno com Arla, ou você vai ficar no século passado. Caminhão 6x2. Os consórcios, por exemplo, colocam limite de ano na compra de veículo. Não é um problema, mas era uma dificuldade que a gente teve aqui, principalmente nesse período pós-pandemia, que a gente tinha uma maioria de clientes, muitos clientes querendo comprar caminhões com mais de 10 anos de uso, e a maioria das administradoras não aceitam. Ou as boas administradoras não aceitam, visto que tem muita administradora de consórcio no mercado que fala para você que vai aceitar um caminhão com mais de 10 anos de uso, mas é porque o produto é ruim, você nunca vai ver contemplação, nunca vai ver caminhão, e essa informação ela é relevante para você assinar um contrato, pagar e entrar no consórcio, e depois ela vai perder valor visto que você não vai ter caminhão. Mas das boas administradoras, a média é 8 anos de uso. Hoje um caminhão 6x2 na média do mercado, a gente sabe que a maior preferência do mercado é Scania e Volvo. Um caminhão 2015 e 2016 está custando quanto em média no seu conhecimento? Em torno de R$400 mil, um bom caminhão, teto alto, como nós falamos, automático. Média de quilometragem, 500 mil? Você tem que colocar em torno de 100 mil quilômetros por ano, 500, 550 mil quilômetros. Cara, tem um vídeo que você fez, que nós fizemos, apesar de eu não aparecer nele, há alguns anos atrás, dos golpes de consórcio. É um vídeo muito acessado, eu estava observando, ele já está em torno de 400 mil visualizações e eu vejo que ele tem muitos comentários. Naquela época, existia uma pandemia de golpes sendo aplicados através de cotas de consórcio. Infelizmente, isso sempre existiu. Anos se passaram e isso continua existindo. Eu venho falando disso há 5 anos no YouTube, você já fala disso há anos também. No YouTube, seu vídeo está lá. Queria saber se você vê uma melhoria no conhecimento do mercado em relação a esses riscos que o mercado oferece, não só através de cotas de consórcio, mas tinha aquele golpe da OLX, lembra? De anúncios clonados. Queria que você falasse assim, o que você sente do cliente do caminhão em relação aos riscos que ele corre no mercado na hora de fazer negócio? Olha, Felipe, quem já está no mercado já tem essa noção de que existem múltiplas quadrilhas aplicando esse tipo de golpe e cada hora eles vão inventando uma nova modalidade. Agora, a grande questão é quem está entrando nesse mercado, que fica assustado muitas vezes, porque no próprio banco onde ela tem a conta corrente, ou um pequeno negócio dele ali, eu tenho conta no banco X, ele vai lá para falar com o gerente sobre financiamento de caminhão e o gerente diz, não, nós não financiamos caminhão. Quer dizer, aí há uma necessidade de financiar um veículo e aí a pessoa não sabe como é que ela vai conseguir financiar. Vamos abrir um parênteses rápido. Qual é os bancos hoje que estão financiando o caminhão? Hoje os principais bancos são o Bradesco, já há muitos anos, o Santander e, mais recentemente, o Banco Itaú. 3 bandeiras fortíssimas, né? E só complementando, fechando parênteses, você sente que o cliente está melhor preparado, ele está mais esperto ou não? Ou por mais que a gente dê a informação, infelizmente ainda há muita defasagem. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu vejo o seguinte, se você está começando um novo ramo, se você não está familiarizado, você tem que dispor de tempo para conversar com as pessoas. Você não precisa gastar o teu tempo e não visitar as pessoas. Você pode falar por telefone, você pode fazer uma ligação por vídeo, você não conhece quem é a loja que vende o Scania, você não sabe quem está na concessionária Volvo, você não conhece o Felipe Consórcios, você tem que gastar o tempo, você tem que investir o tempo para tomar as informações necessárias. A partir daí, você vai escolher o teu caminho. A grande questão que nós estamos falando dos golpes, não é porque o pessoal diz aqui no Brasil, o sujeito, ele perdeu dinheiro porque ele quis levar uma vantagem. Não, pessoal,
eu estou no ramo há muitos anos e eu posso dizer, é uma pequena parte das pessoas que quiseram levar vantagem na compra de um caminhão e perderam dinheiro. A maioria, eles não querem dedicar tempo para receber as informações, para conversar com várias empresas, para falar com transportadoras. É pressa, né? É pressa. Então, a pressa é a inimiga da perfeição e ela vai doer no teu bolso. E financiamento, a gente está quase já encerrando. Financiamento, Paulo, hoje você sabe o que os bancos estão oferecendo de condição de financiamento? Hoje é um tema complexo, Felipe. Eu não vou dizer para você o que é uma taxa de juros, porque existe uma diferença grande daquelas pessoas que já estão com algum negócio já no mercado. É uma diferença grande. Agora, você tem visto a entrada de gente nova no primeiro caminhão? Tenho visto a entrada de gente nova no mercado. Com aprovação de financiamento? Algumas com aprovação de financiamento, outras consórcio. Muita gente pede dinheiro emprestado para a família para dar 50%, 60% de entrada e conseguir o que parece um sonho impossível, né? Quer dizer, eu tenho visto, o pessoal está entrando mesmo, né? Eu esqueci de fazer uma pergunta, me lembrei agora porque a gente está no tema. Eu também tenho visto, Paulo, um apelo muito grande dos clientes no valor mensal da parcela, a ponto de eu mesmo dizer a muitos clientes e orientar meus vendedores a fazer o seguinte, olha, se o teu serviço não vai pagar X valor de parcela de um caminhão, se você está preocupado com uma parcela tão pequena, não adianta, se eu sou você eu nem compro o caminhão. Porque não tá valendo a pena. Então, assim, esse apelo por uma parcela muito pequena tem demonstrado para mim que talvez o frete tá mais barato ou que o diesel está consumindo muito do faturamento do caminhoneiro ou não. É que são casos isolados em que a pessoa ela é que não está alinhada com o transporte ou o serviço dela é ruim. Felipe, tem que fazer conta. Cada caso é um caso. É claro que se você está trabalhando para uma empresa que o frete é muito apertado, é justo, você vai ter que trabalhar em todos os sentidos para não ter um custo maior. Então você vai ter caminhões um pouco mais antigos, mas de boa marca, né? Você vai ter motoristas de confiança, mais treinados. Eu vejo muita empresa de 5, 6, 10 caminhões, onde o dono ou os dois donos estão na estrada, estão administrando a empresa da estrada. Ontem mesmo, um cliente aqui de São Paulo, mandar um abraço para ele, o Sérgio, japonês, me perguntou, poxa Paulo, mas pagar 6 mil, 7 mil reais de custo, né, para um motorista registrado é tão alto que no meu caso eu vou fazer essas viagens mais curtas. Quer dizer, é isso que ele tem que fazer. Ele é o folguista, digamos assim. Ele é o folguista e quando tem que dar mais viagens na semana, ele vai fazer as viagens. É uma mudança do que era no passado? Eu acho que não. É um ajuste? Não, eu acho que não. Eu acho que sempre o transportador, quem começou no caminhão, sempre trabalhou muito. Claro que com as leis trabalhistas, né, jornada de trabalho, você não pode ter um motorista trabalhando dia e noite num caminhão. Hoje mudou, a legislação não permite isso. Entendi. Nem que você seja o dono do caminhão. Você não pode. Agora, é um ramo que ele precisa de gente boa, ele precisa de gente que saiba o que está fazendo e que trabalhe muito, porque não é fácil, Felipe. Qual os segmentos do transporte que você acha que está mais compensando? Uma opinião, um achismo ou uma certeza? Eu não tenho muita informação de como é que está o pessoal hoje do químico, por exemplo, do produto químico, que é um transporte extremamente especializado, como também a questão da retomada da venda dos automóveis deve fazer com que o pessoal da cegonha volte a ter aquela época de ouro que tiveram no passado. Agora, é claro que quando você diz que o equipamento que você tem que ter, por exemplo, no caso do ramo que eu vim, que é o transporte de carga refrigerada, onde o equipamento ele custa muito, é muito diferente uma carreta frigorífica que transporta carne pendurada ou sorvete de uma carreta baú seco, que não requer tanta especialização. Então, é claro que esse equipamento, que tem um custo muito maior, ele tem que ter uma remuneração maior. Aí quem está ali do outro lado assistindo vai dizer, não, Paulo, mas hoje não existe frete bom. Não, não é que não existe frete bom. Os fretes estão no valor mínimo possível para que uma empresa organizada, com motoristas treinados, com uma frota adequada, consiga prestar o serviço e consiga ter o resultado. Janeiro de 2023, fevereiro, início de 2023, está valendo a pena comprar caminhão? Está valendo a pena, pessoal. Podem apertar os teus contatos aí,
como nós já dissemos, muita oferta, existe oferta de financiamento, existe consórcio, existe muita opção para quem quer realmente ou comprar, ou aumentar, ou renovar a frota. Não podem reclamar, hein? É uma dica que a gente dá aqui. Pessoal, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com o Paulo. Paulo, fala da tua história aí, só para finalizar, vai lá no canal Paulo Mincaroni, se inscreve no canal, você vai gravar vídeo, né? Eu pretendo gravar mais vídeos. Fala que você vai gravar. Fala da tua história aí, Paulo. Nós viemos do transporte desde pequeno, meu pai já tinha transportadora na década de 60, 70, tios que tiveram empresas de transporte internacional. Seu pai foi o maior transportador frigorífico do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade foi do Brasil, porque na década de 70... Você era boy, então. Eu era muito novo. Na década de 70, as empresas, a Sulfrio, que era da família, e uma empresa de um amigo, que era o senhor Guerino Tolomeu, a Transfreezer, fizeram um pool. Juntaram, na época, cada um tinha 150 conjuntos, então era uma empresa que tinha 300 conjuntos de carga refrigerada e as outras empresas tinham 10, 12, 20 talvez no máximo. Então foi uma época de ouro, porque começava o transporte profissional de alimentos, né, a temperatura controlada, então a gente vem desse berço. Você começou lá? Comecei lá, eu trabalhei alguns anos na empresa do meu pai, anos depois trabalhei na empresa de um dos tios, que foi uma das maiores empresas aqui no Mercosul, principalmente Argentina, Chile, que era a DM, lógico, aí parti para o mundo para trabalhar nas demais empresas que me aceitaram, né? Então a gente já vem nesse ramo já desde pequeno. Pessoal, então espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer o melhor negócio em consórcio para compra de caminhão, entre em contato com a Felipe Consórcio pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Você pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E você também, como eu já falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou colocar o link do canal Paulo Mincaroni e também as redes sociais do Paulo Mincaroni. Segue ele, se você tiver dúvidas, quiser saber sobre tudo sobre caminhão e transportes, vai lá no canal Paulo Mincaroni. Obrigado, viu, Paulo, eu que agradeço. Pela presença. Abraço. Mais uma vez. Obrigado. E é isso, ó. Felipe Consórcio realiza os melhores negócios e até a próxima.